Outro destaque em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a ministra Maria Cristina Peduzzi, primeira mulher eleita para presidir o Tribunal Superior do Trabalho, defendeu a atualização da Consolidação das Leis do Trabalho, do ano de 1943. Abro aspas. Precisa de muita atualização ainda. A considerar a revolução tecnológica, a reforma trabalhista foi tímida. Olha os litígios que ainda existem, não só no Brasil, mas no mundo, a propósito da Uber. A legislação que virá certamente vai disciplinar esses institutos. Penso que o investimento hoje deve se centrar na capacitação dos empregados para o exercício das novas demandas, requalificando-os. A perda de empregos tradicionais será compensada por novas modalidades de trabalho. Fecho aspas. Ela também foi questionada sobre a medida provisória do emprego verde-amarelo, que inclui o trabalho aos domingos para todas as categorias. Abro aspas. O mundo mudou mesmo. No mundo todo, o comércio abre aos domingos. Vamos acabar qualquer dia desses não distinguindo mais segunda de domingo. Sei lá, talvez o trabalhador pode até preferir. Estou indo até adiante, porque tem outros fatores, como os religiosos aos domingos. Os filhos não têm escola aos domingos e isso pode ser fator talvez muito relevante. E o empregado não teria efetivamente como exigir o descanso com a medida provisória, fecho aspas. Constantino. Olha, a nossa CLT data da era varguista, inspirada na Carta del Lavoro de Mussolini. Né? Realmente precisa ser atualizada. A tecnologia, o dinamismo do mercado de trabalho hoje mudou profundamente a relação de patrão e empregado e nós temos uma mentalidade sindicalista e uma lei que é recordista em litígio de causa trabalhista no mundo. Né? Isso realmente é uma coisa bizarra, precisa ser mudada, ela está certa. As mudanças foram tímidas até aqui, tem que ir muito mais longe do que isso, né? E tem que mudar essa questão da justiça do trabalho mesmo. É algo também meio jabuticaba, sugênero, só tem no Brasil. Justiça é justiça, né? Essa justiça do trabalho foi criada no Brasil e eivada de mentalidade marxista, onde o patrão é um explorador e o trabalhador é um oprimido, coitadinho, e gera um bando de distorções no mercado de trabalho. Quanto mais liberdade entre a relação de trabalhadores e patrões, melhor, porque cada um realmente é dono de si e sabe onde o calo aperta e aquilo que é melhor para o seu próprio destino. Thaís. Então, eu queria pedir licença para desviar um pouco do assunto principal da entrevista, porque outra coisa nessa entrevista me chamou a atenção. Na verdade, foram duas frases da ministra. A primeira, quando perguntada sobre que desafios enfrentam as juízas, ela disse que ela não tem uma maneira, ela acha que ela não tem uma maneira diferente de julgar por ser mulher. Ela diz que o compromisso com a lei, com a jurisdição, etc., é o mesmo para homens e para mulheres. E depois pergunto para ela, a senhora já sofreu com o machismo? É feminista? Daí ela diz que ela pede desculpas por decepcionar a plateia e ela diz que, felizmente, ela nunca sofreu nenhuma manifestação de machismo. E daí isso me fez lembrar, eu já vivi essas experiências também, as pessoas ficam bastante decepcionadas e até, às vezes, se sentem traídas quando você diz que não passou por nenhuma experiência de machismo e tudo. E daí tem eu acho que a ministra vai apanhar, inclusive, muito por causa dessa frase. E eu me lembrei desse escritor, esse filósofo chamado Francisco Bosco, que escreveu um livro chamado A Vítima Sempre Tem Razão. Já faz uns 3 ou 4 anos, 3 anos. E ele também apanhou muito por esse livro. Na parte que diz respeito ao feminismo, não é só sobre feminismo, mas na parte que diz respeito ao feminismo, ele divide o movimento feminista em 2 fases principais. Então ele diz que lá nos anos 60, as primeiras feministas, elas lutavam contra as restrições ao comportamento sexual da mulher e terminavam lá buscando uma igualdade em relação aos homens. Então, ela era uma feminista empoderada, senhora de si, autônoma, poderosa. Daí veio a segunda fase do feminismo, nos anos 80, e daí ele faz uma caricatura, porque ele diz que esse feminismo dos anos 80 parte do princípio que toda experiência sexual heterossexual era um estupro a princípio, citando lá a frase da Catherine MacKinnon. É um exagero, evidentemente, mas o que eu queria dizer é que essa segunda lógica, o autor parte dessa segunda lógica para dizer que os homens eles passaram a ser acusados de manipulação e crueldade psicológica e às vezes de maneira exagerada, enquanto que as mulheres, da parte delas, elas passaram a ser uma figura reduzida, uma figura menor. Em vez de aquela mulher poderosa, autônoma e etc., ela passou a ser uma vítima que demanda proteção. Então, eu queria dar parabéns à ministra aqui por ela ter chegado onde ela chegou e também dar os parabéns para ela por ela ter aberto mão, dispensado essa condição de vítima. Você, Josias?
A mim também me chamou a atenção esse aspecto. Eu fico sempre me lembrando. Primeiro, acho que as mulheres, elas estão, no Brasil, sobretudo, estão conquistando o seu espaço no mercado de trabalho pela competência, pelo preparo. Quer dizer, não precisam desse vitimismo. E me chamou também a atenção essas observações da ministra. E eu costumo lembrar sempre que há mulheres muito competentes, há homens competentes, e a incompetência também não depende de gênero. Nós tivemos duas mulheres muito poderosas no Brasil que se revelaram estrondosos desastres. A Zélia Cardoso de Mello foi ministra da Economia, toda poderosa, e foi um desastre. A Dilma Rousseff foi presidente da República e foi o desastre que conhecemos. Então, a competência ou não de uma mulher em cargos de destaque, ela se dá não pelo gênero, se dá pela capacidade dessa mulher de se impor. Me agradou esse aspecto da ministra, me agradaram também as palavras dela sobre a necessidade de modernizar a CLT. Eu sempre tenho uma preocupação, porque nós estamos vivendo num país em que de vez em quando aparecem casos de exploração de trabalho de pessoas muito humildes, trabalho análogo ao da escravidão. Então é preciso que a gente tenha noção de que existe isso no Brasil, para também não transformar tudo numa terra arrasada, agora não tem mais nenhuma legislação trabalhista e seja o que Deus quiser. Mas é evidente que a CLT não tem mais lugar, precisa ser modernizada, nós estamos vivendo uma outra era, a noção de emprego está sendo substituída por uma noção de trabalho, você não tem mais aquela coisa de um horário fixo em que você vai ficar estável por toda a vida em determinado emprego, isso não existe mais. Então, é preciso que essa realidade seja considerada, sobretudo se a gente considera que tem, no Brasil, mais de 12 milhões de desempregados. Então, não dá para ficar privilegiando uma legislação anacrônica em detrimento da abertura de novas oportunidades de trabalho. É preciso que as pessoas tenham possibilidade de trabalhar, de encher a geladeira. Então, não dá para ficar se apegando a um dogma da CLT e esquecendo essas pessoas que precisam trabalhar.